Olá, caros ouvintes! Estamos aqui para lhes apresentar algo sobre a nossa caminhada de vida consagrada e também a respeito deste mês que estamos iniciando, mês de outubro, mês missionário. Eu sou a irmã Yolanda, apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Acompanha-me aqui a irmã Nilve. Tudo bem, irmã Nilve? Tudo bem. Irmã Nilve, poderia nos falar, por favor, sobre o seu chamado vocacional? Então, eu venho de uma família extremamente religiosa, nós rezávamos todas as noites. Talvez não, sim, surgiu minha vocação daí. Porque eu sou uma família cristã, graças a Deus. Agradeço todos os dias por ter nascido numa família cristã. Cresci nesse ambiente cristão. Fui depois mini jovem, né, que falam adolescentes hoje. Fui catequista, fui do grupo jovem. Aí que eu me decidi a ser uma religiosa. Até então não conhecia as apóstolas. Que lindo! E como você conseguiu conhecer as apóstolas, Então, eu então? conheci as apóstolas porque a minha mãe sofreu uma cirurgia e nesse hospital tinha as apóstolas lá na cidade de Pato Branco. Quando eu vi a irmã Silviana, que me recrutou vocacionalmente, eu senti aquela chama brotar no meu coração. E foi então que eu me decidi a entrar nas apóstolas. Que lindo! Chamada pelo Sagrado Coração de Jesus. Sim. Que lindo! Irmã Yolanda, e para você, como surgiu a tua vocação? Como é a tua caminhada vocacional? Então, Manilve, a minha caminhada vocacional, ela é muito original, porque a minha mãe, ela sempre, desde gente pequenininha, ela sempre falava para nós que desejava muito, muito seguir um caminho especial. E esse caminho especial era a vida religiosa. Dizia ela a nós: eu estive pegando na mão de uma religiosa para ir para um convento, ela falava. Mas a minha avó, minha mãe, me disse: não, você não pode ir, você tem que ficar para nos ajudar, porque você é a mais nova e você precisa fazer o caminho conosco para ajudar a nossa caminhada de família. Então, aí a minha mãe sempre contava isso para nós e eu escutava, eu sou a mais velha de casa. Então, eu sempre escutava assim com muito carinho que a minha mãe falava. Eu gostava de escutar as histórias da minha mãe. E aí a gente foi escutando essa história e ela, em casa, ela sempre pegava uma Bíblia. Nós tínhamos uma Bíblia assim toda ilustrada e ela sempre nos reunia em torno dela, dos outros meus irmãos, que nós somos 9, e ela nos reunia ali e começava a contar as histórias da palavra de Deus para nós. E eu gostava muito de escutar a história que a minha mãe contava. E quando eu fui crescendo, crescendo, daí nós fomos morar numa outra cidade, mais próxima de uma igreja. Então nós tivemos a oportunidade de ir até essa igreja quase todos os domingos, que domingos que não era possível, mas quase todos os domingos nos reuníamos, nos preparávamos com carinho e íamos à igreja. E num determinado dia, lá nessa igreja, enxerguei umas pessoas diferentes, vestidas com uma roupa diferente. Perguntei à minha mãe, quem que eram aquelas? Ainda tinha 7, 8 anos. Daí a minha mãe me disse, são as irmãs que eu tanto desejei ser. São as irmãs que seguem a Jesus. E eu fiquei assim, encantada de ver aquelas irmãs. Fui para casa, não falei nada, senti dentro de mim algo que me tocou muito profundamente. Mas fui crescendo assim. Na outra vez, nas outras férias, de novo aquelas irmãs. E eu começava a observar o jeitinho delas na participação da celebração eucarística. E com isso tudo ia me tocando cada vez mais. E chegava em casa, mãe, como é bonito, né, mãe? Que lindo, essas irmãs que seguem a Jesus mais de perto. Mas o que será que elas fazem? A minha mãe não sabia dizer, porque ela nunca foi assim entrou numa casa religiosa, de religiosas, nunca tinha ido. Assim, ó, elas rezam, conversam com Jesus, e acho que elas devem ter os trabalhos da casa. E eu fui crescendo com isso. Quando chegou uma determinada fase da minha vida, que eu tinha já 12 para 13 anos, minha mãe não foi à missa, que ela não estava bem, e eu fui só com os meus irmãos. E lá, novamente, vi aquelas irmãs, só que eu não falava com elas. Então, a partir desse momento, me tocou tão forte, que eu cheguei em casa depois da missa e disse, mãe, eu quero hoje mesmo eu quero também ser irmã. A gente com 13 anos de idade, né? Eu quero ser irmã. A minha mãe disse assim, como assim de uma hora para outra? Você quer ser irmã? Eu quero. Mas ia ter que ser hoje.
E vamos hoje, e vamos hoje. Eu falei, mas minha filha, hoje eu não posso, hoje eu não estou bem. Ai, mãe, dá um jeito, hoje à tarde vamos lá conversar com as irmãs. Porque ali perto da nossa casa tinha uma congregação que era as apóstolas. Eram as apóstolas do coração de Jesus. E daí nós fomos até lá na tarde, né, conversar com as irmãs. Era a irmã Carmelina Mazarotto, que estava lá. Daí nós conversamos, uma Mariazinha também estava ali. Conversamos e tal. E a minha mãe me apresentou. E a irmã Carmelina se encantou tanto, assim, mas que maravilha, já deu a lista de enxoval para nós, né? Já deu a lista de enxoval. E disse assim, olha, se prepare então, que em fevereiro você vai conosco. E eu fiquei toda encantada, imagina só, já ia entrar, né? E então voltei para casa, preparamos o enxoval e no começo do ano eu já entrei, né, para começar o caminho, né, como aspirante. Chamava-se juniorista. Então daí eu comecei a caminhada ali, fiquei 2 anos fazendo essa caminhada toda de estudos e tudo. E depois desse período, 2 anos que eu fiquei de caminhada, eu retornei para casa. Retornei para casa, fiquei 2 anos em casa, mas trabalhando, e sempre aquela coisa dentro de mim que eu queria descobrir o que Deus queria. Cheguei a namorar, tive namorados, e via que não era aquilo que Deus queria. Então, quando chegou no final dos 2 anos que eu estive dentro da minha comunidade, da minha família, eu resolvi dizer sim definitivamente a Jesus. E nesse sim definitivo, eu estou até hoje fazendo o caminho. Claro que não são momentos assim todos de vitória, de brilho. Tem os momentos de dificuldade, mas Deus vai dando força. E eu consegui assim vencendo as dificuldades e hoje estou aqui feliz, desempenhando a minha missão. Não fazendo, eu estou desempenhando a missão que Jesus me pediu, porque eu passei por várias etapas de missão, né? Então a minha caminhada até hoje, que eu já estou com quase 50 anos de vida consagrada, já estou prestes a fazer 50 anos, e nesses 50 anos eu sou muito feliz. Se fosse para começar hoje, começaria tudo de novo. Muito linda a caminhada, seguir Jesus. E Jesus merece o nosso sim, mesmo diante das dificuldades, porque ele também passou por dificuldades. Que bonita a tua experiência. Parabéns. Obrigada. Irmã Nilve, gostaríamos de escutar o que você diria para uma jovem que hoje deseja ardentemente seguir esse Jesus que nos encanta tanto. Qual é a mensagem que você deixaria para essa juventude? E mesmo na escola, como que você consegue desempenhar a sua missão ali de ajudar os jovens a descobrir esse caminho? Então, vou começar com a resposta que um garoto do ensino médio, segunda série, me perguntou outro dia. Irmã, se você estivesse vivendo aqui no meu lugar, hoje, nessa época, o que você seria? Minha resposta foi pronta. Eu seria o que eu sou hoje. Então, para o jovem hoje, para as jovens, para os jovens em geral, não diga não a Jesus se você se sentir chamado. Porque quando a gente diz sim afirmativo, do fundo do coração, um sim verdadeiro, Deus acompanha os nossos passos e não nos deixa sozinhos. E a gente fica permanentemente feliz. Realmente, Manilve. Certamente esse jovem deve ter sido tocado, né? Sim. Com essa tua resposta, porque é Jesus que fala, né? Através da tua pessoa. Que lindo. Para você, qual a missão que você sente chamada hoje e que você desempenha? Então, como eu havia dito na minha história, eu passei por várias etapas assim de missão e resposta a Jesus nessa caminhada do nosso instituto, porque o instituto, nós após Sagrado Coração de Jesus, nós temos um ramo e assim bastante aberto da nossa missão, né? São vários campos. E nesse campo todo eu passei por vários locais. Então, a princípio, eu estive como professora, desde os pequenininhos até os maiores, fui diretora de escola. Depois dessa direção de escola, eu fui auxiliar nas paróquias, passei para pastoral paroquial. E na pastoral paroquial, eu estive assim em função de tudo aquilo que precisava na paróquia. Apostolado da oração, com ajudar as crianças, os catequistas a fazer caminho na parte catequética. Estive apoiando bastante nessa parte. A infância e adolescência missionária. E na infância e adolescência missionária que estive
nessa missão e era até para estar num caminho mais prolongado nessa missão. Porém, Deus me chamou para eu estar em outro lugar. Então, nesse outro lugar, eu fui para ser secretária provincial. Então, saí dali, fui para a Secretaria Provincial, fiquei um tempo longo ali. Nessa parte desenvolvendo essa missão de secretária provincial, a gente é uma missão também, porque a gente serve as irmãs. A gente ajuda, a gente conversa, a gente faz a orientação assim da caminhada, todos os documentos das irmãs. Então, é uma missão linda também. Porém, é uma missão mais recolhida, mas que Deus compensa o coração da gente, a gente está servindo. E após isso, eu estive então fazendo uma outra missão bem distante, lá no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Lá estive atuando diretamente na coordenação da pastoral catequética da diocese. Então, eu tive uma experiência assim, bastante bonita de ajudar os catequistas, todas as paróquias a fazer esse caminho, de ajudar os seus catequizandos a conhecer profundamente Jesus. Então, a gente orientava os catequistas, fazia os encontros para que isso acontecesse. Vindo para aqui, para Torres, Rio Grande do Sul, estou aqui novamente caminhando na experiência diocesana, ajudando todos os catequistas da paróquia, das paróquias, a fazerem também esse aprofundamento na sua missão, para que eles possam servir melhor a igreja e que a nossa fé seja realmente arraigada, aprofundada naqueles que fazem caminho conosco, que são os nossos catequizandos, crianças, jovens e adultos. E estamos, então, nessa missão. Nós temos uma equipe, não trabalho sozinha, mas nessa equipe nós desempenhamos a nossa missão de servir a igreja. E essa igreja hoje é a igreja particular de Osório, da Diocese de Osório. Então, irmã Yolanda, muito bem, tua missão é nobre e sublime na igreja. Como nós, apóstolos, você, eu e mais as demais que estão, nós estamos inseridas em muitas partes do mundo. As missões diversas, bem diversificadas. Então, agora, como nós temos que nos imbuir do papel que nós recebemos da nossa fundadora. Onde nós estamos, levar sempre um raio daquela ternura de Jesus. Para os jovens, para as crianças, para os adultos. Você trabalha muito com sacerdotes, para eles também precisam. Então, é para isso que nós somos chamadas, para levar o nosso carisma, que é o amor, que é a misericórdia e que é a ternura do coração de Jesus. Verdade, Manilve, verdade. A Madre Clélia nos chama para levar realmente esse coração de Jesus, essa ternura que ele tem, essa misericórdia do seu coração, para levar a todos aqueles que foram criados por Deus Pai, a sua imagem e semelhança. Então, essa imagem e semelhança de Jesus, do seu Filho Jesus, precisa estar nas pessoas. E é isso que Madre Clélia nos pede, né? Para que a gente consiga ajudar as pessoas a descobrirem essa beleza da presença de Deus neles. E é isso que Madre Clélia, então, pede que a gente vá levando, né? Através do nosso testemunho, através da nossa missão, que a nossa missão é bastante ampla, atinge o mundo todo praticamente, né? Nós temos vários países que nós temos apóstolas que estão atuando ali. E em cada local onde estão, desempenham uma parcela dessa missão que Jesus revelou a Madre Clélia. E Madre Clélia pediu que conseguíssemos levar esse raio da ternura do coração de Jesus. E no mundo que nós estamos inseridas hoje, na realidade hoje, temos que ser como São Paulo. Levar Deus em todos os recantos do mundo. Essa é a missão da apóstola. Porque tem sempre uma pessoa pelo nosso caminho que precisa de uma palavra, de um testemunho. Às vezes a gente não precisa falar nada. É só passar. Você já evangeliza com o teu testemunho. É isso que Madre Clélia espera das apóstolas. Realmente. É por um sorriso, por um olhar, por um abraço, né? Por um dizer bom dia, como você está? Está bem? Então, através dessas pequeninas coisas, o coração de Jesus vai falando através da nossa pessoa, né? Estamos, então, ficando por aqui, encerrando este momento, que tivemos um grande prazer de estar com você, né, irmã Nilve? Sim. E nós ficamos, assim, bastante felizes de poder partilhar um pouquinho da nossa realidade, a realidade que Deus vem realizando em nós, na nossa missão, nós aqui nessa região de Torres.
E desejamos a cada um de vocês e a você especialmente, irmã Nilve, que Igualmente. o coração de Jesus te abrace, te proteja, te envolva e que você seja abençoada, como diz Madre Clélia, com 100 corações. Muito obrigada. Igualmente. Se você gostou desse vídeo, desta nossa partilha, curta. Não deixe para depois. Comece já.